Estou pregando numa série chamada Cristo no Velho Testamento. Quantos aqui participaram de pelo menos um culto? Este é o terceiro dessa série. Levante a mão. Quantos participaram de dois? Quantos vieram a todos? Eu quero te dizer que esta é uma série que vale a pena você não perder nenhum dos estudos. Porque é muita revelação, e revelação que você nunca recebeu. Coisas tremendas que vão mudar a vida daquele que ouve. Nós vamos fazer, depois dessa série, um pacote com todas as mensagens para o aniversário da igreja, que você pode não só adquirir para ter na sua casa, mas também dar de presente para alguém, porque são estudos de revelação muito tremendas, que vão mudar a vida das pessoas que ouvirem. Amém? E mais uma vez vai ser revertido totalmente para a igreja, para a obra que a gente tem feito, para aquilo que Deus tem nos levado a fazer. Amém? Glória a Deus. Estudo de hoje. Primeiro, antes eu quero dar uma palavra aqui para o pessoal que nos vê pela internet. Que Deus te abençoe também, que Deus entre no seu lar, na tua casa. Não importa se você está vivendo um momento difícil, de enfermidade. Creia, Jesus está entrando na tua casa. E o Espírito Santo de Deus é poderoso para tocar em você, para curar a sua enfermidade, para aliviar a sua angústia, a tua ansiedade, a sua depressão. Que Deus te abençoe muito também. Amém? Primeiro estudo foi Jesus, o pão da vida. Estudo sobre o maná. O segundo estudo foi Jesus, a árvore da vida. Mostrando que a árvore da vida que estava lá no jardim era Jesus. Apontava para Jesus. Hoje, nós vamos mostrar Jesus em dois nomes de Deus. Talvez você já os conheça, já tenha ouvido falar sobre esses nomes, mas certamente você nunca ouviu falar sobre isso. E eu confesso que até recentemente esta era uma verdade que eu não conhecia. Como descobri? Debruçando, estudando a palavra de Deus, lendo e tendo acesso à literatura rabínica, estudando a língua hebraica com mais profundidade. E hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos receber aqui um estudo, uma revelação que vai mudar a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você ouvir essa palavra. Diga para a pessoa do teu lado, está preparado? Abre o coração, aguça a tua mente, deixa os ouvidos bem atentos. Porque hoje Deus vai tocar na sua vida, amém? Deixa toda a dispersão para trás, não perca nada do que vai ser falado. Porque hoje você vai aprender revelações muito tremendas do Senhor, amém? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu cresci ouvindo a minha mãe falar sobre Deus. Mas ela tinha uma ideia, uma concepção de Deus muito engraçada. Ela dizia assim, sabe filho, mesmo depois de eu ser pastor, ela fazia essa confissão para mim. Ela dizia, filho, Deus é tão bom, eu sei que Deus é bom, mas Deus é tão poderoso. Eu ouço Deus no trovão e falo, como Deus é poderoso. Mas quando eu quero falar mesmo, falar das minhas dificuldades, eu quero falar com Jesus. Mas mãe, por quê? Jesus é Deus. Não, mas Jesus ele me entende. Jesus me entende, Jesus foi humano como a gente é humano. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu vejo Jesus. E ela tinha essa ideia de um Deus poderoso, porém severo. E de Jesus misericordioso. Tem muitos crentes que pensam assim, que olham para Deus, imaginam que Deus é todo poderoso, mas que Jesus é bonzinho. Que o Deus do Velho Testamento é iracundo, é severo. E o do Novo Testamento é um Deus mais tranquilo, mais light.
Hoje eu quero mostrar para vocês que tanto a justiça de Deus quanto a sua misericórdia, tanto o seu poder, a sua onipotência, quanto a sua sensibilidade, fazem parte do caráter do mesmo Deus. A Bíblia fala de alguns nomes de Deus, e esses nomes estão relacionados ao caráter de Deus, a quem Ele é. Hoje eu quero falar para vocês de 2 nomes de Deus. E como a série é de Cristo no Velho Testamento, eu quero mostrar para vocês como esses 2 nomes falam de Jesus. O primeiro nome é Elohim, diga Elohim. O segundo nome é Yahweh, diga Yahweh. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit, Barach, Elohim. Diga Elohim. Elohim nas escrituras é o Deus criador. Aí você vai dizer, mas pastor, como é que eu vou saber que nome a Bíblia está falando se está tudo escrito em português? É muito fácil. Toda vez que na sua Bíblia, no Velho Testamento, estiver escrita a palavra Deus, é Elohim. Diga para o teu irmão do lado, quando tiver escrito a palavra Deus, no original é Elohim. Elohim fala de Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus que chama à existência as coisas que não são, como se fossem. Deus criou os céus e a terra do nada. Diga Elohim, o Deus Criador. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Colossenses, no capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim, Paulo está falando de Jesus. E ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Diga assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. E aí diz assim, nele todas as coisas foram criadas. As que estão no céu e as que estão sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga assim, Elohim é o Deus Criador. Diga, no Novo Testamento, Jesus é Elohim. Porque todas as coisas foram criadas através dele. Amém ou não? Diga, muitas vezes eu perguntava para a igreja, quem criou os céus e a terra? Todo mundo, Deus. Foi Deus, Elohim. Mas a Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas. Porque Elohim é Jesus. Amém ou não? Agora é interessante, no hebraico a palavra Elohim está no plural. Toda vez que você vir no hebraico um sufixo im, é o plural masculino. O singular é Eloi. E o plural é Elohim. Por que plural? Se Deus é um. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha, Deus está falando com quem? Com o Filho e com o Espírito Santo. Amém ou não? Já no Velho Testamento, a Trindade é vista. Mas todas as vezes que aparece na Bíblia o nome Elohim, que na sua Bíblia em português está escrito Deus, fala do fato dele ser poderoso, dele ser o Criador, de ser onipotente, de ser justiça e aquele que julga o mundo. Amém ou não? Elohim, portanto, fala do braço de Deus, da ação de Deus, daquilo que do Deus que faz todas as coisas. Mas há um outro nome, um nome chamado Yahweh. Diga Javé, ou Yavé, ou Yahweh. Diga Yahweh é o Deus da aliança. Todas as vezes que aparecer na Bíblia, escrito Senhor, com todas as letras maiúsculas, é Yahweh. E Senhor, Deus nunca se manifestou para as pessoas em geral como Yahweh.
Ele só é Yahweh para quem tem uma aliança com Ele. Amém ou não? Diga assim para o teu irmão do lado: Yahweh, o Deus da aliança. Amém ou não? Agora, da mesma forma que Elohim fala de um aspecto de Jesus que é o seu poder, a sua onipotência e o seu poder de criação, Yahweh também fala de Jesus, mas fala de um outro aspecto. Fala da aliança que ele fez com os homens. Amém ou não? Quando Jesus estava celebrando a ceia, ele diz: este é o meu cálice, o cálice de uma nova aliança. Da nova aliança feita a favor de vós. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Deus é Elohim para você? E Javé? Diga assim: você tem no Senhor o Deus Todo-Poderoso, mas você pode ter nele também o Deus da aliança. Em outras palavras, o mundo inteiro pode dizer que crê em Deus. O mundo inteiro, se perguntar para uma pessoa que anda na rua: quem criou o mundo? Vai: Deus. Isso quer dizer que eles são salvos? De jeito nenhum, eles conhecem Elohim. Agora, Yahvé, ou Yahweh, é só para quem faz uma aliança. Amém? Eu quero mostrar isso na palavra de Deus, claramente, como esses dois nomes se revelam em diversas histórias no Velho Testamento. Amém? A primeira história que eu quero citar para vocês é a história de Noé. A Bíblia diz que houve um tempo em que o pecado e a iniquidade se multiplicou de uma forma tão extraordinária que Deus olhou na terra e só encontrou um homem que fosse justo. Esse homem era Noé. E Deus chega a Noé e diz: Noé, você construa uma arca, um barco, um grande barco. E deu as orientações para ela e disse: porque eu vou julgar a terra. Quando a gente chega, e a gente sabe que durante 100 anos Noé foi construindo, e quando terminou, a Bíblia diz que os animais foram entrando na arca de 2 a 2. Abra lá a sua Bíblia, ou então não precisa ler, abrir, só seguir aí o texto que está no screen aí, no telão. Gênesis 7, de 15 a 16. Entraram para junto de Noé na arca 2 a 2. Toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea, e de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Eu vou ler de novo o versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus, diga Elohim, lhe tinha ordenado. E o Senhor, diga Yahvé, o fechou dentro. Antes de eu trazer o ensinamento deste versículo, eu quero dizer uma coisa. Tem muita gente que chega para mim e fala: pastor, mas isso não parece uma historinha muito pueril? Historinha para contar para criança? 2 animais andando de 2 a 2, entrando na arca. Será que isso pode acontecer? Eu quero só dar um exemplo da natureza. Vocês conhecem o salmão? O peixe. Né? Chique comer salmão. Pois é, o salmão ele nasce no rio. Geralmente em lugares de água muito fria. Ele nasce perto da fonte, onde é raso. As fêmeas botam os ovos e os machos fertilizam com o seu esperma. Os peixinhos nascem e, sem ninguém dizer nada para eles, eles nadam para o mar. E vivem lá o tempo todo. Quando eles crescem e chegam na maturidade sexual para procriar, ninguém diz para eles. Eles fazem o caminho de volta para a fonte. E lá, eles repetem o ciclo. As fêmeas botam os seus ovos, os machos fertilizam, e o ciclo se repete há milhares e milhares de anos. Quem mandou? Os cientistas chamam isso de imprinting. Imprinting é como se Deus tivesse imprimido no DNA deles que eles tinham que fazer isso. Ora, se um salmão, que é um peixe burro toda a vida, é capaz de fazer o caminho de volta até onde está a fonte, Deus não pode mandar os animais entrar na arca? Pode ou não pode? Então diga para a pessoa do teu lado: se Deus mandou, os animais vão obedecer. Agora, vamos trazer aqui para o lado espiritual.
Isso é só para tirar toda incredulidade e alguém achar que isso não pode acontecer. O que eu acho tremendo é que a Bíblia diz que quem ordenou Noé a fazer a arca porque ia estabelecer juízo foi Elohim. Diga Elohim, o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus que estabelece juízo. Noé, Elohim está te dando uma ordem, faça uma arca. Que os animais entrem. Quando os animais entraram, a porta foi fechada e Noé dentro por Yahvé. Para os que estavam lá fora, ele era Elohim, o juiz. Para Noé e a sua família que estava dentro, ele era Yahvé, o Deus da aliança. Que tremendo, amém? Glória a Deus. O Deus da aliança salvando Noé, mas o Deus juiz julgando a iniquidade e o pecado dos homens. O segundo exemplo que eu quero usar para vocês é o caso de Abrão. Abrão era um homem velho, todos vocês conhecem a história, já preguei diversas vezes. E o nome de Abrão significava pai exaltado, ou pai ou líder exaltado. Porque Av é mais do que pai, é líder, é cabeça. Um homem exaltado. Certamente terá, quando nasceu o seu filho, ele disse, meu filho vai ser cabeça. Vai ser um grande homem. E Abrão era um idólatra, ele não conhecia Deus. Mas ele tinha já ouvido falar de Elohim, porque Elohim era o nome para Deus. E certa vez, Deus vem até Abrão e diz assim, depois dessas coisas veio a palavra de Yahvé a Abraão, numa visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. E disse Abrão, Adonai Elohim, Senhor Deus, que me darás visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele ainda não conhecia Deus como Yahvé, como Deus da aliança. Deus já está falando com ele como em Yahvé. Já está se revelando para ele, eu sou Deus da aliança, eu vou te dar uma descendência tremenda. Ele falou, mas como? Como Adonai Elohim? Adonai é Senhor também. Como Adonai Elohim? Como é que eu vou ter filhos se aquele que vai herdar a minha herança é o meu servo, o Damasceno Eliezer? E aí Deus chega para Abrão e diz assim, vamos lá para fora. E nos versos 4 a 6 a Bíblia diz, ao que lhe veio a palavra do Senhor, diga Yahvé, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse, olha para o céu, e contas as estrelas e se as pode contar. E acrescentou-lhe, assim será a tua descendência. E o verso 6 é maravilhoso porque diz, e creu Abraão em Yahvé. E o Senhor, Yahvé, imputou-lhe isto como justiça. Sabe quando Abraão foi salvo? No momento que ele creu em Yahvé, o Deus da aliança. Abraão não foi salvo pelas suas obras. Enquanto ele estava olhando para Deus simplesmente como Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele ainda estava na retaguarda, ainda estava dizendo, de jeito nenhum, eu não vou ter filho nenhum. Mas Deus o leva para fora e manda olhar para as estrelas. E ali Abraão tem um encontro com Yahvé. E a Bíblia diz que ele creu em Yahvé. E isto lhe foi imputado por justiça. Diga para a pessoa do teu lado, sabe como você foi salvo? Quando você creu no Deus da aliança. Quantos aqui creem no Deus da aliança? Lá para o mundo ele é só o Criador. Mas para quem crê na aliança do Deus que enviou seu Filho Jesus, esse está salvo. Para os outros, ele é Elohim, mas para mim, ele é Yahvé. Diga para a pessoa do teu lado, eu não sei para você, mas para mim, ele é o Deus da aliança. Aplauda o Senhor, você começou, pode aplaudir. Libera, libera a adoração, porque ele é o Deus da aliança. Aleluia. A terceira história que eu quero contar, a história de um rei chamado Josafá. Preciso explicar para vocês que houve um tempo
depois que Salomão, o rei, morreu, houve uma guerra civil. E o reino de Israel foi dividido em dois. 10 tribos ficaram ao norte, junto com Jeroboão, e passaram a se chamar Israel. E 2 tribos ficaram com Reoboão, filho de Salomão, e essas 2 tribos passaram a ser chamadas de Judá. Hoje, alguém que é judeu, ele é descendente da tribo de Judá. Muitos anos passaram, e estes 2 reinos tomaram caminhos diferentes, e houve um tempo em que um homem, um rei do reino de norte, chamado Acabe, já ouviram falar de Acabe? Marido da Jezabel, aquele endemoniado. Acabe era um homem idólatra, um homem que não fazia aquilo que o Senhor esperava. Já Josafá era um homem de aliança com Deus. Só que ele cometeu um erro. Acabe tinha uma pendenga, uma guerra com os sírios. A Síria faz divisa com Israel. Desde aquele tempo eles são inimigos, até hoje. E Josafá, que não tinha nada a ver com o peixe, entrou na batalha junto com Acabe. Por quê? Porque ele falou, vai que ele vence Israel e vem para cima de mim. Então eu vou me unir a Acabe para a gente derrotar os sírios. E vejam o que a Bíblia fala que aconteceu. Uma coisa interessantíssima. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versos 31 e 32. Pelos que os capitães dos carros dos sírios, quando viram a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, ou seja, é o Acabe. Eles olharam Josafá e disseram, é o Acabe. Viraram-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Josafá clamou, e o Senhor, diga Yahvé. Clamou ao Senhor, diga Yahvé. Diga, e Deus, diga Elohim, o socorreu e os desviou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Veja que coisa tremenda. Josafá conhecia Javé, tinha aliança com Javé. Quando ele foi confundido com outro rei que ele não tinha, que não era ele, e que os sírios vieram sobre ele, ele clamou ao Deus Yahvé da aliança. E esse Deus que para ele era Yahvé, agiu como Elohim e desviou os sírios. E de repente eles falaram, não é Acabe, é Josafá. E foram embora. Sabe, querido, muitos dos livramentos de Deus que você já teve, você pensa que foi por acaso. Foi por um triz, quase que eu fui atropelado. Não foi o acaso, foi Yahvé, o Deus da aliança. Para Josafá, ele era Yahvé, mas para os sírios, ele era Elohim. Amém? Não é tremendo isso? Não é lindo? Diga assim, Yahvé, o Deus da aliança. Diga Elohim, o Deus poderoso. Diga Elohim, o braço de Deus. Yahvé, o coração de Deus. Não é? Não é glorioso isso? Eu sempre digo, basta você ter um filho para você ficar mole. Eu conheço uma pessoa na igreja que durante muito tempo ela não aguentava ver as crianças dos outros fazer barulho. Era rígida, esses pais não batem, tem que bater, tem que descer a vara. Quando nasceu a filha dela, ela se tornou boba que nem os outros. Cheio, não é boba, na verdade é cheia de misericórdia. Elohim é ao lado do Deus poderoso, o braço de Deus que cria, que faz todas as coisas. Yahvé, o Deus da aliança, o coração de Deus. Amém? Jesus é os dois, querido. Jesus é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que um dia todos os homens vão ser julgados. Sabe por quem? Por Jesus, Elohim. Ele será o juiz. A Bíblia diz que na grande tribulação, os homens clamarão e pedirão para morrer, para se livrarem da ira do Cordeiro. Na grande tribulação, ele será Elohim, que vai estabelecer justiça. Mas para quem tem uma aliança com ele, ele é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da salvação. Amém ou não? Não é lindo, queridos? Você sabia que
todas as vezes, o nome de Jesus, diga assim, Yeshua. Yeshua é um nome que é uma contração de duas palavras. A primeira é Yah, o nome de Deus, de Yahvé. E a segunda é salvação. Diga Jesus, Yeshua, Yeshua, diga salvação de Javé. É por isso que o anjo, quando ele falou a respeito da vinda de Jesus, ele disse assim, ela dará luz a um filho, e porá o seu nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Para a gente não faz sentido, como salvar o mundo se vai chamar Jesus, por que ele salvará? Mas para o judeu ele entendeu perfeitamente. Ele se chamará Yeshua, que significa salvação de Javé, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Toda vez que você vê no Velho Testamento a palavra salvação, diga salvação. Lá no hebraico é Yahshua. Jesus, portanto, é a manifestação do Deus da aliança que salva. Glória a Deus. Glória a Deus, pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Está sendo abençoado, nem começou ainda. Nem começou, tem muito mais revelação para você hoje. A quarta história que eu quero contar para vocês é a história de um homem que vocês conhecem muito bem, chama Davi. A Bíblia não diz quantos anos Davi tinha, mas de uma coisa a gente sabe, ele tinha para baixo de 20. Porque desde aquele tempo, um israelense só entrava no exército com 20 anos. Vocês se lembram que quando Deus vai julgar o povo, e a geração toda que descreu morre, e ele diz que todos para cima de 20 anos morreram. Por quê? Porque com 20 anos, um hebreu é considerado um homem maduro no seu intelecto, nas suas decisões. Com 20 anos ele pode ir para o exército. Então a gente sabe que Davi tinha menos de 20, tinha 19, 18, 17 ou 16. Mas ele era um menino. Ele não sabia lutar com as armas de um guerreiro. E de repente ele chega no Vale de Elá. O Vale de Elá é um vale grande e ele tem dos seus dois lados montanhas, colinas. De um lado das colinas estavam os filisteus, do outro lado os hebreus. E durante 40 dias e 40 noites, Golias ficou lá chamando todos os hebreus para o pau. Não vai ter ninguém aí para me enfrentar. E os hebreus todos encolhidos, com medo. E chega aquele moleque. Veio lá para trazer comida para os irmãos a mando do pai. E quando ele vê aquele circo, ele fala, escuta, não tem ninguém aí para enfrentar esse incircunciso? Ninguém é o tamanho dele. Ele falou, eu vou. E vocês sabem que a história conta que Saul disse que ele não devia ir, o irmão dele disse que ele não devia ir, ninguém queria que ele fosse. Ele falou, eu vou matar esse cara. Porque ele está se levantando contra o meu Deus. E aí então ele vai. E aí chega no momento em que ele já está indo na direção de Saul. E vejam a declaração que Davi faz. Essa declaração é linda. 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 e 47. Nós estamos falando de um menino que está indo para cima de um gigante só com uma fundinha. Com 5 pedrinhas. Vamos falar a verdade, né? Desde quando pedrinha mata gigante? Você acha que ele estava confiando no taco dele, que ele era o cara? Ele não estava. Veja o que ele diz para Golias. Hoje mesmo o Senhor, diga Yahvé, te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus, diga Elohim, em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que Yahvé salva, não com espada, nem com lança, pois de Yahvé é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém, irmão? Davi está dizendo para Golias, hoje eu acabo com você, porque a minha guerra é de Yahvé. E quando eu cortar a tua cabeça, Golias, todas as terras, diga assim, para os outros que não têm aliança, todos saberão que há Elohim em Israel. Perceberam?
Davi tinha consciência disso. Para ele que tinha aliança, ele era Yahvé. Os outros o conheciam como Elohim. Para o gigante foi juízo. Para Davi, o homem da aliança, foi a vitória. Amém? Queridos, eu quero dizer que a batalha que você enfrenta não é tua. Ela é do Senhor. Satanás quer que você olhe para as suas capacidades, para os seus dons. Quer que você olhe para as circunstâncias e que você fique atemorizado. Quantos de nós já não tiveram que enfrentar situações onde você fala, daqui não tem jeito, só se for Deus. Mas sabe, querido, essa frasezinha, só Deus, é que Deus mais gosta. Porque quando você acha que você vai poder realizar, a glória não é dele. Mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser pequeno, pode ser mulher, pode ser franzina, pode ser pobre, pode ser quem for, disser, a minha vitória não está na minha capacidade, mas está em Yahvé, o Deus da aliança, a vitória do Senhor. Amém ou não? Dê um grito de júbilo, dê uma salva de palmas para o Senhor. Se você tem aliança com o Senhor, você pode saber que a tua guerra não é tua. Essa é a diferença de Davi para os demais. Ele não olhou para a sua capacidade. Ele olhou para a aliança. E falou, todas as terras vão saber que tem Elohim em Israel. Mas de Yahvé é a guerra. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, né? Desde que ele foi ungido, ele teve o Espírito de forma tremenda. E ele era muito inteligente. Davi era muito mais inteligente do que os diretores de Hollywood. Você já assistiu aqueles filmes de Hollywood, de ação, que tem sempre um mocinho que vai salvar a mocinha? E aí ele entra naquela luta, ele apanha, ele faz aqui, no final ele consegue dar uns tiros no peito do bandido e o bandido cai. E aí ele vira de costas e vai beijar a mocinha. Quando ele vira de costas, o bandido levanta e vem para ele. Não é burro isso? Por que já não mota o cara para dar um tiro no meio da testa? Davi fez isso, ele falou, hoje esse cara não vai levantar. Pegou a espada e ele não estava morto, ele estava caído. Cortou o pescoço de Golias. Pegou a cabeça de Golias, botou nas suas costas. E o texto, a sequência do texto diz que ele levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Interessante isso, né? Por que ele levou a cabeça de Golias para Jerusalém? A tradição rabínica diz que ele enterrou a cabeça de Golias num lugar, uma colina. E essa colina foi chamada de Golgolia. Gol, no hebraico, é lugar. Lugar onde Golias foi enterrado. 1000 anos depois, um descendente de Davi venceu um gigante e cortou a cabeça desse gigante. Só que não é um gigante humano, não. E o descendente era Jesus. E ele foi crucificado lá no Gólgota. E a Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu quero ler para que vocês entendam o que a palavra de Deus diz. Abra lá Gênesis capítulo 3, versículo 15. O homem aqui pecou. E Deus começa a estabelecer as maldições. Mas ele diz assim para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Eva, entre a tua descendência, ou seja, o império das trevas, e o seu descendente, Jesus. Este, o seu descendente, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá no Gólgota, no Calvário, a atitude de Davi vencer Golias foi concretizada com o maior de todos os campeões que já existiu, que é Jesus Cristo de Nazaré, que venceu o maior de todos os gigantes, que é Satanás. Querido, olha para o teu irmão do lado e diga, Satanás já está derrotado. Diga na tua casa,
na tua família, na tua vida. Amém ou não? Quantos creem podem dar um grito de júbilo e dizer aleluia? Glória a Deus. Diga Elohim, o Deus Criador, o Deus da justiça, o Deus Todo-Poderoso. Diga o braço de Deus. Diga Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da salvação, o coração de Deus. Estes dois nomes de Deus que revelam dois aspectos diferentes, porém complementares, se cumprem na pessoa de Jesus. Jesus é Elohim, o Criador, mas Jesus é Yahvé, o Salvador. Amém? Mas eu quero ir adiante ainda, porque a revelação ainda é muito mais tremenda. Agora eu vou chegar numa parte que eu sei que vocês vão ficar. Oh, Jesus, dá glória, dá graça, Senhor. Eu quero falar para vocês agora sobre a revelação do caráter de Yahvé na língua hebraica. Eu não sei se vocês sabiam, mas todas as línguas que têm vogal vêm do grego. O grego foi a primeira língua a introduzir vogais. O latim, que é um pouco posterior, recebeu a influência do grego. E todas as línguas ocidentais, como português, inglês, francês, alemão, têm vogais. As línguas antigas, orientais, não tinham vogais. Só consoantes. Eram línguas que eram passadas de geração em geração por tradição oral. O som da vogal existia, mas não escrevia vogal. Um outro detalhe importante você também aprender é que se eu perguntar para você o que o A significa, alguém aqui sabe o que o A significa? E o B? E o C? E o D? Você fala, pastor, pirou? Tá louco? Não significa nada. Nas línguas ocidentais, somente quando você junta letras e elas se tornam palavras que elas têm sentido. Amém ou não? Claro isso? Mas não é assim nas línguas orientais. Por exemplo, no japonês, você pode olhar um ideograma, ele tem um significado em si mesmo. Não é verdade, Laura? No hebraico é assim também. Por exemplo, o alfabeto hebraico, cada letra tem um significado. E cada letra tem um valor numérico. Você não vai ver no hebraico alguém escrevendo um do jeito que a gente escreve. Um é Aleph. 2 é Bet. Então, na língua hebraica, as letras têm cada um significado, assim como cada um tem um valor numérico. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, no hebraico antigo, ela era desenhada como a cabeça de um touro. A última letra do alfabeto hebraico, o Tav, era uma cruz. Por isso que quando Jesus disse assim, eu sou o alfa e o ômega, no grego não faz muito sentido a não ser que ele é o primeiro e o último. No hebraico, ele está dizendo, eu sou o sacrifício prefigurado. E eu sou também o sacrifício concretizado. Na língua hebraica existem muitas revelações. Eu estou só introduzindo para chegar onde eu vou mostrar para você como Deus é tremendo. Falei que o Aleph significa a cabeça de um touro. Beit, a segunda letra, significa uma casa. O desenho dela parece uma casinha. E a palavra casa começa com a letra Beit, mas se escreve Beit. Gimel representa um camelo. E a palavra camelo é gamal. Vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Cada letra do alfabeto hebraico tem um significado. Tá bom? Eu disse para vocês que o nome Yahvé tem um significado tremendo. O nome Yahvé
ele é composto de 4 letras. 4 consoantes. A primeira é Yud. Diga Yud. Yud representa uma mão aberta. E a palavra hebraica para mão é Yad. Mudou só o som da vogal, né? Mas Yud, só a letra é mão aberta. E a palavra mão é Yad. Primeira letra da palavra Yahweh é um Yud. A segunda letra é um Re. A letra Re, em primeiro lugar, ela representa o número 5. Quando o judeu quer escrever 5, ele escreve o Re. Só que o Re representa também o sopro, a expiração. Re. Re. Quando a Bíblia diz que Adão recebeu o sopro de vida, Deus re sobre Adão. E ele se tornou alma vivente. Amém? Então, diga re. Diga o número 5. Diga 5 é o número da graça na Bíblia. Um dia eu vou mostrar para vocês, com vários respaldos, como cada número tem um significado para o hebraico bíblico. Mas Yud, diga palma aberta. Diga re. Significa expiração. A terceira letra é Vav. E o Vav representa um prego. Aqui você tem a letra do lado esquerdo, Vav, e ali você tem a foto de um prego da era romana. Veja como é exatamente o formato da letra Vav. Quero dizer para vocês que eu não estou inventando isso, tá? Isso tudo eu estou tirando dos próprios judeus. São os rabinos que ensinam. Eu estou estudando hebraico, fazendo um curso de hebraico agora, da Universidade de Jerusalém, estou fazendo online. E estou mergulhando nessas coisas. A última vez que eu fui a Jerusalém, eu pedi para o Henrique me levar até a loja onde tinham os livros dos próprios rabinos. Comprei um monte de livros e estou mergulhando. É de lá que eu estou pegando essas coisas. Então diga assim, Yud, mão aberta. Diga re, diga respiração. Diga Vav, prego. Quando você junta, mão aberta, prego, com respiração que traz a vida, você lembra do quê? Jesus aonde? Na cruz. O nome de Yahvé, a quarta letra, eu falei de 3, a quarta letra é a repetição da letra Re. E vocês já notaram que a Bíblia diz que lá na cruz, depois de ter bradado para Deus dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, Jesus estava falando com um Deus que está julgando os pecados do mundo nele. Porque Elohim é o Deus do juízo. Mas naquele momento, Yahvé está na cruz. E quando ele expira, a Bíblia diz que nós recebemos vida eterna. Amém ou não? Para você ter uma ideia de como Jesus tinha consciência de que ele estava ali manifestando o Yahvé. Todas as vezes que ele dizia, eu sou, e tem várias declarações, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta. Toda vez que Jesus dizia, eu sou, sabe o que ele dizia? Yahweh. Certa vez ele entrou numa discussão, numa disputa com os líderes, e ele estava falando sobre judaísmo, sobre Abraão, disse que Abraão, ao ver o dia dele, se alegrou. Ele disse, mas pera, você está falando do quê? Você não tem nem 40 anos. Você está falando que Abraão se alegrou ao ver o seu dia? Ele disse assim, antes que Abraão existisse, Yahweh, eu sou. Então, naquele momento na cruz, Elohim estava estabelecendo justiça. E Yahweh estava salvando o mundo. Não é tremendo?
Diga para a pessoa do teu lado, qual você prefere? Diga, qual manifestação da pessoa de Deus você prefere ter na tua vida? Diga Elohim, o juiz, ou Yahvé, o Salvador. Amém, irmão? Glória a Deus. Quantos aqui podem dar uma salva de palmas para o Deus da aliança, para Yahvé? Aleluia! Tremendo! Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Ele clamou Eloi, para que você e eu pudéssemos clamar, Abba, Pai, Papai. Amém. Queridos, eu fico imaginando a parábola do filho pródigo. Quando o filho reconhece que na sua independência ele era ninguém. E quando ele reconhece que ele tinha uma aliança com o pai. E ele decide voltar. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fechei os meus olhos e eu tive uma visão. O filho vindo humilhado. E o pai com os braços abertos para receber o filho. A palavra de Deus diz, para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Se você não entende muito bem essa história dele chamar Yahvé e chamar Elohim, eu vou dar um exemplo. O tal Diogo ali, eu quando comecei a me aproximar mais do Diogo, eu achava esquisito, porque uns chamavam ele de Diogo, outros chamavam ele de Diego. Eu falei, escuta, qual que é o teu nome, afinal de contas? Que às vezes eu chamava de Diogo, ele de Diego. Ele falou, não, a minha mãe me chama de Diego. Então, na minha casa, todo mundo me chama de Diego. A Berenice me chama de Diego. Mas os meus amigos lá de fora, eu sou o Diogo. Então eu entendi que para a família ele é Diego, para o resto do mundo ele é o Diogo. É assim com Jesus. Para aqueles que não são muito chegados dele, ele é Elohim. Para quem tem aliança com ele, ele é Yahweh. Aleluia. Eu prefiro ser Yahweh, crer em Yahweh. Eu tenho uma aliança com Yahweh, com Deus da aliança, com Deus da misericórdia, com Deus da salvação. Aleluia. Davi tinha essa consciência. Ele sabia que para Deus ele era filho. E Deus era o Deus da aliança para ele. Por isso que ele foi tão petulante diante de um gigante aparentemente invencível. É tão maravilhoso a revelação de Deus. Quando eu estava estudando a vida de Abraão, Abraão, como eu disse para vocês, o nome dele chamava Pai Exaltado. Abrão, Pai Exaltado, ou líder exaltado. E Sarai, a sua mulher, a raiz do nome Sarai, Sar, significa Senhor. E o sufixo I significa meu. Sarai significa meu Senhor. E no desenvolvimento das línguas, Sar virou Sir. Em diversas outras línguas, Senhor tem um som parecido de Sar. Por que Sara chamava meu Senhor? Porque as mulheres naquele tempo, elas não tinham muita opção. Abraão era o cara, era o cabeça, era o exaltado. E ela era, sim, Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Sara chamava Abraão de meu Senhor. Porque ela era o quê? Subserviente, não tinha valor nenhum. Mulher, naquele tempo, não era segundo, era 20º. Diga para a pessoa do teu lado, você é uma felizarda de viver num tempo diferente. Agora imagine, Deus chama Abraão, o cara chamava Abrão e não tinha nenhum filho. Pai exaltado e estéril, não tem nenhum filho. E Sarai, meu senhor, aquela que, oh, meu senhor, meu senhor, meu senhor. Aí Deus tira a letra do seu nome, que é a letra Re, que é o sopro, a expiração de vida.
e bota no nome de Abrão e vira Abraham. Abraham significa pai de muitos povos. E Sarai, que significava meu Senhor. Deus tira o sufixo i, ou hirikyut, e bota a mesma letra, re, que é o sopro de vida. E ela passou a se chamar Sará, que significa princesa. Antes da aliança, sim, Senhor. É por isso que Deus está levantando as mulheres de hoje para serem princesas da aliança, que são levantadas na autoridade, na honra. Amém ou não? Dê um grito de júbilo, mulherada! Que coisa linda! Deus pega a letra do seu nome, que significa sopro que traz vida. E a Bíblia diz que 1 ano depois de Deus fazer isso, nasceu Isaac. Querido, quando você tem uma aliança com Yahvé, ainda que você seja estéril, Deus vai fazer você prosperar. Ainda que você não tenha nada, ainda que não tenha te sobrado nada, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai elevar a tua vida, vai te honrar. A mulher que não significava nada, fez uma aliança com Deus. E o seu nome passou a ser princesa. Deus falou para os homens decaídos, você é uma serviçal, subserviente. Para mim, você é uma princesa. E para Abraão ele disse, você é um líder exaltado, envergonhado, porque não tem nenhum filho. Vou fazer de você um pai de muitas nações. Glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado, se você tiver uma aliança com Yahvé, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não olhe para as circunstâncias, não. Porque circunstância faz a gente ficar com medo. Porque circunstância faz a gente desesperar, arrancar os cabelos. Querido, Deus muitas vezes permite você chegar no fundo do poço. Porque lá no fundo do poço é o lugar onde a glória dele vai te alcançar de uma maneira mais extraordinária. Yahvé é o Deus da aliança, da misericórdia, da salvação em todos os âmbitos. No físico, no emocional, no espiritual. Você pode dar um grito de júbilo, uma salva de palmas para o Rei dos Reis. Aleluia! Jesus estava lá na cruz, crucificado, nu, fragilizado. E Pôncio Pilatos, o procurador romano, mandou escrever sobre a cruz. Uma inscrição em 3 línguas. No hebraico, que é a língua da religião. No latim, que é a língua do governo. Porque os romanos dominavam e eles falavam latim. E no grego, que era a língua da cultura. O mundo inteiro tinha uma cultura greco-romana. Os romanos dominavam, mas mantinham uma cultura grega. Pôncio Pilatos não sabia que ele estava sendo instrumento de Deus. E quando ele escreveu aquilo, os judeus, os líderes judeus começaram a ficar endoidecidos. Tira isso daí, tira isso daí, escrevam, ele diz que é o rei dos judeus. Porque na inscrição estava escrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Diga, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Por que eles ficaram tão endoidecidos? Afinal de contas, não foram eles que colocaram, foi o romano, foi Pilatos. Antes de eu explicar o que aconteceu aí, eu preciso explicar algo. A língua hebraica, na cultura hebraica, era muito comum fazer poesias, escrever poesias usando acróstico. Você sabe o que é um acróstico? Acróstico é quando você, por exemplo, usa numa coluna vertical alguma coisa e cada letra passa a ser
a ter uma outra frase a partir dela. Por exemplo, quando eu namorava com a Lilian, eu quis fazer uma coisa nova, né? E eu mandei um cartão para ela escrito Lilian. E aí no L eu pus linda de morrer. No Y, como não tinha nada em português, eu falei young forever. Jovem para sempre. E fui um por um, né? Quis ser meloso. O judeu fazia muito isso. Para você ter uma ideia, os salmos, muitos deles são escritos em acrósticos. Salmo 119, cumprido do jeito que é, todinho ele é assim. Tem o grupo de versículos que começam com Aleph, depois Beit, depois Gimel, depois Dal. Eles faziam isso demais. Eles batiam o olho nas coisas e já viam o acróstico. Isso era da cultura hebraica. Quando Pilatos mandou escrever essa inscrição, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, no hebraico estava escrito assim, Yeshua ha-Natzarei vemelech ha-Yehudim. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E eles olharam e viram no acróstico escrito Yahweh. Aquela parte que está em vermelho é a primeira letra do nome Jesus, que é Yeshua. De Nazaré é Ha-Natzarei. Vemelech é o rei Ha-Yehudim dos judeus. Lá na cruz do Calvário, mesmo que os judeus não quisessem, Deus estava escrevendo para o mundo inteiro ver. Eis aí, Javé, o Deus da aliança. Não é tremendo, queridos? Não é maravilhoso isso? Não é sensacional? Deus é tremendo. Até quando os homens querem acabar com a sua vontade, Ele concretiza a sua vontade. Agora, esta revelação é uma revelação dos últimos dias. Mesmo os judeus, conhecendo muitas coisas, eles ainda não abriram os olhos para essas verdades. Mas está chegando o tempo. Mas eu quero que você saia daqui hoje, com a sua mente e o seu coração muito felizes. Porque um dia, o mundo inteiro, quando Jesus descer, vai se dobrar perante Ele. A Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Já pensaram que tremendo? Eu já imaginei isso. Toda a humanidade, no final da grande tribulação, Jesus descendo com seus exércitos, destruindo o anticristo e o falso profeta, prendendo Satanás e as nações de joelho, declarando, inclusive Lúcifer, Jesus é o Senhor. Sabe o que é Jesus é o Senhor? Yeshua, Yahweh. Para muitos, Ele será o juiz. Mas para nós, junto com o coro dos anjos e dos redimidos, Yahweh, Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Como é que você prefere encarar esse dia? A justiça de Elohim ou a misericórdia de Javé? Para isso, tem que fazer aliança. Como é que você faz aliança? De um jeito só. Do mesmo jeito que Abraão foi justificado, porque creu em Yahvé, na aliança de Yahvé. Hoje, você pode ter os seus pecados perdoados, se você confessar Jesus como Deus da tua aliança. Amém? Feche os seus olhos, querido. Ele é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o sacrifício prefigurado e o sacrifício concretizado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Elohim. Mas Ele é o Deus da aliança.
o Deus da salvação. Ele é Yahvé. Hoje você pode invocar o nome dele e dizer: Deus, eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu quero ter aliança contigo. E aqueles que recebem o Deus da aliança nunca mais terão que guerrear as suas guerras sozinho, porque a tua luta será dele e a vitória dele será sua. Se você entrou aqui hoje e nunca entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, talvez você até creia que Deus existe, mas a Bíblia diz que até o diabo crê e teme. Mas Ele está aqui hoje, te convidando para fazer uma aliança com Ele. Não uma aliança baseada no seu mérito, mas na misericórdia dEle. E é muito importante que você entenda que você nunca valorizará o poder de Deus se não reconhecer a sua fraqueza. Você nunca valorizará o perdão e a misericórdia de Deus se não reconhecer a justiça e o juízo. Hoje você pode se apresentar diante dele porque ele está aqui, dizendo: Senhor, eis-me aqui, fraco, fragilizado, pecador, mas eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança com o Deus Yahvé, que se manifestou e se revelou ao mundo como o teu filho crucificado naquela cruz. Se você hoje quer fazer essa aliança com Ele, eu vou te ajudar orando, porque a Bíblia diz que é crendo no coração e confessando com a boca que somos salvos. Se você hoje quer entregar a sua vida, seus problemas, seus temores, seus fracassos, seus medos, e quer sair daqui hoje pisando na rocha, na firmeza de Yahvé, que é o Deus que salva, levante a tua mão, eu vou orar pela tua vida. E hoje Deus vai te salvar em nome de Jesus. Levante a tua mão, onde você estiver. Alguém aqui hoje que quer fazer essa oração, graças a Deus, levante bem alto, porque essa é uma decisão muito importante na sua vida. Graças a Deus, levante a sua mão. Você que hoje está entregando, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir a você que fez essa oração, vem aqui, eu vou orar junto com você. Pode sair do seu lugar, não tenha vergonha. Vem aqui, hoje é o dia de você ratificar a tua aliança com o Senhor Jesus. Venha, venha em nome de Jesus. Hoje é a noite da tua salvação. Hoje é um dia que você nunca mais terá dúvida da tua salvação, de que o Senhor está contigo. Pode sair, não se envergonhe. Hoje é o dia de você fazer essa aliança com o Senhor. Pode chegar, minha senhora. Vocês entenderam bem, né? Ele é um Deus de misericórdia. Deus está trazendo mais gente, pode vir. Jesus é assim, Ele está de braços abertos, esperando aqueles com quem Ele vai fazer aliança. Pode vir, não tenha receio. Hoje é dia de você se render a Ele para sempre. Hoje é dia de você se entregar. Põe a mão no seu coração e diga assim: Jesus, eu entendi que o Senhor é o Criador de todas as coisas, mas é também o Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Pode chegar, minha querida. Nunca é tarde para a salvação. Pode chegar, meu amado. Vem para os braços do Senhor. Diga assim: Jesus, eu sei que um dia eu vou te encontrar, mas eu creio que não será como juiz, mas como meu advogado. Porque eu sei que lá naquela cruz,
O Senhor morreu pelos meus pecados. Eu recebo hoje a tua salvação pela fé. E eu creio hoje que nunca mais eu estarei sozinho. As minhas lutas serão tuas e a tua vitória será minha. Eu me rendo, eu me entrego, eu aceito a tua aliança para todo sempre. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Minha querida, você não está sozinha. Jesus entrou na tua vida hoje. Meus queridos, vocês vão sair daqui hoje pisando leve. Sabe por que a Bíblia diz que nesse momento, nessa hora, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, que o poder do Todo-Poderoso esteja na vida de vocês. Que a partir de hoje vocês comecem uma nova história de vitória, uma história de restauração, uma história de aliança. Eu profetizo na vida de vocês. Vocês nunca mais, diga eu nunca mais serei o mesmo. Jesus está em mim. Amém. Eu vou pedir que vocês acompanhem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração pela vida de vocês. Hoje começou uma história de vitória. Deus abençoe. Podem seguir, por favor. Quantos aqui foram tocados por Yahvé nessa noite? Quantos aqui já têm uma aliança com Ele? Mas hoje eu quero que você apresente a tua guerra. Hoje eu quero que você apresente para o Senhor aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te desespera. E você vai entregar aos pés de Yahvé. E Yahvé diz para você hoje: filho, filha, a tua luta é minha. Você não está sozinho. Eu nunca te deixarei. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E um dia nós vamos estar na presença dele. E vai passar um filme diante de nós. E nós vamos glorificá-lo. Porque ele não se lembrará dos nossos pecados, dos nossos erros. Naquele dia o nome dele será exaltado. E nós podemos ouvir: benditos os que vêm em nome do Senhor. Foste fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Entrem no descanso do Senhor. É por isso que lá no céu os anjos e os redimidos cantarão ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração, ao que era, que é e que sempre será o mesmo. Yeshua, Yahvé, o Deus da aliança, o Salvador das nossas almas. A Bíblia diz que nesse dia todos os redimidos vão depositar suas coroas aos pés do Rei. Porque nós saberemos que não é pela nossa capacidade, nem pela nossa justiça. Querido, talvez você hoje esteja oprimido, triste, sem esperança. O Senhor conhece o dia da tua libertação. O Senhor conhece a tua aflição. E Ele sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo da tua libertação.
Ele é Yahvé, o mesmo ontem, hoje e sempre. Se revelou ao mundo humilde como servo, mas Ele é o Rei. Diante dele, todo joelho vai se dobrar. Tem muita gente aí fora que acha que nós somos loucos, que somos fanáticos. Para eles, Deus é Elohim somente. Mas para aquele que tem uma aliança com Ele, que foi perdoado, pode dizer: Yahvé, Papai. Fica de pé agora, com temor e tremor, com muita gratidão. Você vai apresentar sua vida diante daquele que tudo pode, do Deus que livrou Davi de Golias, do Deus que livrou Josafá dos sírios, do Deus da aliança. Diante de Jesus, a salvação de Yahvé. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus problemas, eu entrego os meus sonhos aos teus pés. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero desejar o que tu desejas. Eu quero honrar o nome daquele que me salvou. E eu declaro com a minha boca hoje: eu sempre te honrarei. Eu sempre permanecerei firme na tua aliança. Porque tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Tu és o meu Criador, Elohim. Tu és o meu Salvador, Yahvé. Tu és o meu Rei. Apaguem as luzes, nós vamos cantar ao único que é digno. Enquanto você estiver cantando em espírito, você vai se render àquele que tudo pode, aquele que conhece todas as coisas. Igreja, eu quero dizer só mais uma verdade. Deus encontrou Noé, um único homem. Mas quem entrou na arca foi Noé, sua esposa, seus filhos, suas filhas, suas noras e genros. Porque Deus tem uma aliança com a tua família. O diabo pode estar querendo roubar, pode estar querendo levar embora. Reivindica, diga: Satanás, eu te resisto, porque eu tenho aliança com Deus de Javé, o Deus que tem aliança com a minha casa. Josué, cujo nome é o mesmo de Jesus, disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai fazer um rebuliço nas famílias aqui, e não vai ficar um filho sem salvação. Quem crê e resiste, Deus restaura. Amém ou não? Você pode dar um grito de júbilo? Aleluia! Não tenha medo dos teus, porque quando um faz uma aliança com Deus, Deus faz com a casa inteira. Toda a família de Noé entrou na arca e Yahvé fechou pelo lado de dentro. Aleluia! Diz: ei, minha casa, estamos em aliança com Yahvé, com Yoshua HaMashiach, com Jesus, o Messias. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai,
e as consolações de Ruach HaKadosh, o Espírito Santo de vida, sejam com todo o povo de Deus. Em todo lugar que se invoque o nome do Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe, que você saia daqui cheio do Espírito, cheio de convicção e fé, porque a vitória é do Senhor e a tua guerra é do Senhor. Deus te abençoe. Uma grande semana em nome de Jesus.